Pessoal, então vamos continuar a aula que nós começamos na semana passada. Semana passada nós fizemos uma pequena introdução agregado ao capítulo 1 do livro do Tânia, que tem como tema duas almas. Essas duas almas nós vimos que são alma divina e alma animal. A gente hoje vai entrar um pouquinho mais detalhada no tema, a gente vai entrar um pouquinho mais detalhado no assunto para que a gente possa se inteirar um pouquinho mais dele. Mas vamos lembrar só alguns temas que nós falamos na semana passada, cuja abordagem nós levamos primeiro para conhecer um pouquinho sobre o Alter Ebe, sobre as suas atividades, sobre as suas qualidades, principalmente sobre as suas aptidões, sobre os seus dons, suas habilidades. E a maneira com que o Tânia foi divulgado, a maneira com que ele foi compilado. E, além disso, nós podemos comentar que algumas coisas o Alter Ebe passou, assim, literalmente, da mesma maneira como está descrita no livro do Tânia. Exatamente aquele conflito dentro da pessoa, lógico que aquele que é um tzadik tem esses conflitos de maneira diferente, uma pessoa que é um Benoni tem um conflito de maneira diferente, uma pessoa que é um Urachá é um outro conceito que a gente vai ver hoje. Então, nós vimos alguns desses pontos e, principalmente, abordamos o conceito de que o Alter Ebe foi uma pessoa muito justa, foi um tzadik daquela geração e deixou esse material maravilhoso para nós de tudo aquilo que nós já estudamos semana passada. Nós também vimos que o próprio Alter Ebe qualificou, colocou o ser humano agora num novo modelo espiritual, porque até então nós tínhamos a divisão entre tzadik e rachá. E uma pessoa que não é tzadik e uma pessoa que também não era rachá. Ela poderia ficar confusa, ela poderia ficar perdida, mas o Alter Ebe trouxe agora um conceito muito importante e do homem que o caráter dele é similar ao do rachá, né? Porque o rachá tem o mal dentro dele. O tzadik já dominou esse mal. Então, ele fica naquela luta entre o bem e o mal. Não é bem essa luta entre o bem e o mal, e sim uma luta interna que ele passa consigo mesmo, porque senão a gente dá a ideia de duas forças, de duas energias, o que dentro do Tânia, dentro da Kabbalah, não é uma coisa correta da gente definir a luta entre o bem e o mal, dá aquela impressão de que Deus lutando contra um outro adversário. Nada disso. A ideia que às vezes se tem dentro do conceito de bem e mal é esse, né? A gente prefere utilizar vamos utilizar o termo melhor, positivo e negativo, de coisas que existem dentro do próprio indivíduo. Ao mesmo tempo que ele colocou a pessoa do Benoni nessa qualificação de um caráter similar ao do rachá, ele também tem um comportamento que é impecável, que é semelhante ao do tzadik, um comportamento de uma pessoa que não comete nenhum pecado. Na semana passada até falei sobre isso, mas nós não vamos entrar nesse ponto agora, porque ele é um ponto para ser estudado mais para frente, que o Alter Ebe menciona o seguinte, que o Benoni, embora ele seja considerado um homem intermediário, ele é uma pessoa que nunca pecou e que nunca vai pecar. Nunca vai pecar, mantendo-se naquele estado que ele se encontra, e que nunca pecou porque transformou a energia das suas averot em mitzvot através da sua teshuvah, através do seu arrependimento. Um homem que é uma pessoa mediana. Até fiz uma brincadeira, falei com vocês semana passada, que às vezes a gente se preocupa demasiadamente, com muita intensidade, sobre as coisas que acontecem conosco internamente. Mas tem alguma coisa na sua cabeça da seguinte maneira: você é uma pessoa normal. Todo mundo passa por esses aspectos, a menos que a pessoa seja um tzadik. Então as lutas dele são outras, são diferenciadas. Porém, para a pessoa que é considerado um homem intermediário, ele tem essas lutas constantes dentro dele. Mencionamos também algo que o Alter Ebe falou. Talvez seja necessário, né, para que o Benoni cumpra a sua missão, que ele lute até o último dia da sua vida com essas batalhas internas entre o lado positivo e o lado negativo dentro dele. Talvez esse seja o propósito da vida dele, para que ele possa conseguir cumprir a sua missão. Isso a gente vai ver mais para frente lá nos capítulos posteriores do livro do Tânia, tá bom? Só que nós temos que lembrar o seguinte, que qualquer pessoa tem a capacidade de realizar tarefas sagradas, desde que elas estejam em determinados níveis. Então, o que é esperado, segundo o que o Alter Ebe falou, é que não que as pessoas que são sagradas, que são totalmente santas, que elas façam coisas santas. Isso é normal para elas. Isso é um padrão normal, é um padrão que ela tem que seguir de toda maneira. Mas é esperado
E aí é que está a revelação da missão que uma pessoa tem, é esperado dela, que não é muito sagrada, que não é uma pessoa muito santa, que não anda segundo politicamente correta, que não anda sempre fazendo só coisas boas, é esperado que essa pessoa transforme o seu estado e ela agora consiga fazer coisas boas. Ou seja, pessoas não santas, que agora é esperado delas, a chama espera delas, segundo o que o Alter Ebe está dizendo para nós, que essas pessoas que não são santas, que fazem coisas erradas aqui e ali, elas sim possam fazer coisas mais sagradas, elas possam fazer coisas certas. Não que ela vá decair. O objetivo de ter uma luta interna entre o lado positivo e o lado negativo não é que a pessoa vá perder, ou que ela tenha que perder essa luta, só porque ela é um homem intermediário. Não, nada disso. Até mesmo porque o objetivo desse outro lado opositor, que são dois reis lutando por uma cidade, o objetivo dele é justamente fazer com que o lado positivo tenha mais força. Embora seja complicado isso, mas o objetivo é esse. O que o Alter Ebe traz para nós também é que o caminho das mitzvot, ele é algo possível e simples. E o caminho da gente controlar as nossas emoções, o caminho da gente controlar as nossas inclinações, ele pode ser alcançável para qualquer pessoa. Muitas vezes a pessoa tem a tendência ao seguinte. Às vezes ela tenta colocar a culpa das coisas que está acontecendo com ela mesma em terceiros. Só que o mais importante para nós é nós entendermos o seguinte. Nós precisamos fazer tudo aquilo que depende da gente. Porque quando a gente fica concentrado numa coisa que depende de outra pessoa, a gente se decepciona, a gente fica chateado, a gente fica triste, a gente fica para baixo. Porque você não sabe o que a outra pessoa está pensando. Você não sabe que hora a outra pessoa vai querer fazer aquilo que você tanto deseja. Então o que nós temos que aprender dentro dessas lições é que nós precisamos fazer tudo aquilo que depende da gente. Independente de qual nível a gente se encontra. Quando a gente começa a se concentrar nessas coisas que dependem exclusivamente de nós, sabe o que acontece? Vai embora reclamação, vai embora insatisfação, vai embora o sentimento de peso, sentimento de tristeza. Tudo porque a gente se concentra no objetivo que nós temos, tudo aquilo que está em volta da gente perde um pouco do sentido. E agora nós vamos continuar, propriamente dito, a segunda parte da nossa aula. É bem importante lembrar, eu disse isso para vocês, se eu me recordo na aula experimental, o seguinte, que tem um trecho do livro do Tânia que nós vamos falar sobre ele durante todos os nossos estudos. Não que a gente vai ler toda semana, mas essa é a segunda aula oficialmente, então cabe bem a gente ler isso aqui. Por quê? É uma frase referencial do propósito principal do livro do Tânia. E eu vou ler para vocês, o slide já está aí na tela para vocês assistirem, o slide número 1, compilado dos livros sagrados, é assim que começa, para que a gente possa ter isso na nossa mente. Fala o seguinte o Alter Ebe, dentro da introdução do livro do Tânia, o seguinte comentário. Compilado dos livros sagrados e dos mestres de santidade celestial, cujas almas estão no Éden, baseado sobre o versículo, pois esta coisa está muito próxima de ti, em tua boca e em teu coração, para que possas fazê-la. Devarim 30:14. Explanando com o cumprimento das mitzvot, dos mandamentos, está excessivamente perto. Tanto num caminho extenso, num caminho que dá mais trabalho e tem mais dificuldade, como num caminho curto, onde as coisas são mais acessíveis e mais fáceis da gente praticar. Com a ajuda do santo, abençoado seja ele. Essa semana eu vi, se eu não me recordo, essa semana ontem ou segunda-feira, uma publicação do Jonas, que também faz parte aqui do nosso projeto. Ele também está aqui assistindo a nossa aula e ele também foi que ajudou, organizou o site, a parte dos e-mails, junto com o nosso amigo Ariê, junto com todas as outras pessoas, né? Inclusive eu falei que se alguém precisar de ajuda de web design, só manda lá um e-mail que a gente encaminha para eles para ajudá-los, tá bom? Além disso, todas as outras pessoas que estão envolvidas no projeto, que são uma grande bênção. Toda pessoa que patrocina, a pessoa que trabalha na parte dos e-mails, faz a edição, são pessoas uma grande bênção e todos estão ajudando fortemente em todo esse trabalho. Então eu vi uma publicação no nosso grupo aqui e que eu achei muito interessante e tem a ver com essa frase que a gente leu do Alter Ebe que está na Torá.
está em Devarim. Porque a gente imagina que cumprir uma mitzvah é algo distante, algo difícil, a gente tem que fazer um determinado esforço, algumas são mais complicadas, sim, a gente precisa, mas que é uma coisa muito difícil de acontecer, não. E às vezes a gente não se dá conta do efeito positivo que uma mitzvah tem pra gente. Por isso que existe uma luta muito intensa entre corpo e alma, físico e espiritual, positivo e negativo. Justamente porque aquilo que a alma deseja tanto vai influenciar positivamente no corpo. Observa uma pessoa que está fazendo só coisas negativas, né? Não vou generalizar isso, porque às vezes tem pessoas que fazendo coisas negativas parece que nada está acontecendo. Mas Moshe certa vez perguntou isso para Hashem, e Hashem falou para ele dentro do Talmud, dizendo o seguinte: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Vamos entrar nesse trecho hoje, mas em algum momento do Tânia nós vamos mencionar sobre esse trecho do Talmud tratado Berachot. E a publicação conta uma coisa muito interessante daquele programa Shalom Brasil, com a Ana Rosa Rotenberg, e ela traz uma explicação maravilhosa sobre um estudo científico que foi feito sobre o tefilim. Que ela diz o seguinte, que o tefilim usado pelos homens pode melhorar a frequência cardíaca. Olha que coisa interessante. Não é uma coisa espiritual que a gente está fazendo, é uma mitzvah que a gente está praticando, né? O homem utiliza o tefilim nas rezas de shacharit, e ela pode melhorar a frequência cardíaca. Foi um estudo piloto feito na Universidade Cincinnati College of the Medicine, nos Estados Unidos, e foi divulgada pelo American Journal, que o uso regular do tefilim pode trazer benefícios para a saúde cardiovascular. Olha que coisa maravilhosa. Um preceito espiritual que agora está cuidando também do lado físico. Por isso é importante a gente lembrar que os órgãos da alma estão conectados com os órgãos do corpo. Existem conexões entre eles. Eu sempre uso como referência aquele filme Matrix, né? No início, quando vai tirando aquelas conexões do corpo, e depois ele vem para a Terra, né? Tudo no nível digital, ele precisa fazer coisas que vão reconectá-lo de novo aqueles cabos. Ou seja, o corpo ele tem coisas que vão se reconectar com as energias, com os cabos, com as mitzvot que vêm de um nível superior. Mas não é esse o assunto, é só para a gente colaborar com isso. Fizeram uma experiência com 20 homens judeus que participaram do estudo, sendo que 9 desses homens estavam usando o tefilim em suas rezas matinais, e 11 não usavam o tefilim. Segundo os resultados, o fluxo sanguíneo foi maior nos homens que utilizavam o tefilim. E de acordo com os pesquisadores dessa universidade, aquele desconforto que causa no braço esquerdo, quando a gente coloca as tiras do tefilim e aperta um pouquinho, tem que apertar um pouco. Segundo os ensinos cabalísticos, também é para amarrar, para segurar a Yetzirah, né? Prendê-la. Está conectado tem a Sefirah de Gevurah também, diminui um pouco a Gevurah. Isso pode ser uma maneira de fazer um pré-condicionamento do coração. Ou seja, é como se o coração se preparasse, no caso de uma privação de oxigênio, e em seguida novamente fosse oxigenado. Com o que pode acontecer, Hasbe Shalom, no além, não conosco, que o Eterno traga saúde para todos nós, que é semelhante ao que acontece com o ataque cardíaco. Então esse procedimento coloca o coração e os vasos sanguíneos sob leve estresse, causando assim um exercício cardiovascular. Só o fato de apertar as tiras, não é para ninguém, por favor, apertar essas tiras demasiadamente e falar, olha, vou ter mais saúde. Não é isso, é colocar da maneira normal que você sempre faz. Então, o tefilim, que é uma mitzvah positiva, é algo extremamente espiritual e muito elevado, existem várias regras para poder usar ou não usar. Além da pessoa se conectar com Hashem, também ele é ótimo para a saúde. Então, eu criei uma frase aqui que diz o seguinte: o livro da Torá recomenda tefilim faz bem à saúde. Então faz bem à saúde física e faz bem à saúde espiritual. Voltando um pouco agora, conectado com esse assunto das mitzvot, principalmente com as duas almas que a pessoa possui, nós vamos entender o seguinte, que os tzadikim, se a gente observar, eles não possuem nenhuma inclinação para o mal. A gente tem mais tarde o exemplo de David Meller. Por que o tzadik não tem nenhuma inclinação para o mal? Porque o mal que existia, foi conquistado e vencido completamente por ele. Então ele não sofre demasiada influência, ele não sofre influência de maneira nenhuma do lado negativo em suas ações, em seus trabalhos que vão ser realizados. Para qualquer coisa que ele fizer, ele não sofre ação do seu lado negativo. Seja um aspecto
seja uma mitzvah que envolve o lado físico, ou seja uma mitzvah que envolve o lado espiritual, seja um ato totalmente físico, seja um ato totalmente espiritual, nenhuma influência do seu lado negativo o atinge. Agora, quando a gente vai falar do Benoni, que é um homem intermediário, né, tem duas naturezas extremamente ativas dentro dele. O Benoni é uma pessoa, é aquele cara que tem o lado negativo e o lado positivo. O Yetzer Hara e o Yetzer Hatov, não de uma maneira cordial, mas os dois ativos, um querendo ganhar o lugar do outro. Então, qualquer coisa que ele pode estar fazendo, às vezes, pode ser incitada pelo seu lado mal. O ideal é que seja incitado pelo lado positivo. Mas nesse interim, todas as áreas da sua vida, elas podem estarem suscetíveis ao lado negativo dele, já que ele tem os dois ativos lutando dentro de si. O Alter Rebbe afirma uma coisa que a gente precisa sempre ter em mente, a gente precisa sempre estar lembrando disso, que até mesmo por coisas permitidas, coisas que a gente faz no dia a dia, e o Benoni pode resistir aos lados negativos de qualquer ação que ocorre com ele diariamente. Por quê? Ele, utilizando essa energia de maneira devida, ele vai cada vez mais enfraquecendo o seu opositor, que é o lado negativo. E às vezes até uma coisa muito positiva que está influenciada pela Sitra Hará pode estar sendo uma maneira de distração para ele. Existe até uma abordagem do Tânia que muitas vezes, não muitas vezes, em alguns momentos pode ser que a pessoa está fazendo uma mitzvah positiva só por interesse. Não só por uma realização espiritual. E na maioria das vezes, eu assisti certa vez um show do Rabino Dudu Levinson que ele falava, ele trazia o seu comentário sobre esse ponto. Que muitas vezes a gente realiza coisas, até mesmo espirituais, por interesse. A gente está interessado em alguma coisa. Até quando a gente vai rezar, né? Não que isso seja negativo, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que existem também interesses da nossa parte, mas só que em outros momentos, o próprio lado negativo pode usar isso de uma maneira tão intensa que ele acaba absorvendo essa energia de um ato positivo que a pessoa está praticando e causando ali uma distração. Vamos pegar aqui o próximo slide, queria que vocês acompanhassem junto comigo. E qual é a missão do Benoni? Agora, a gente vai pegar uma situação que é muito, muito, muito normal para todos nós. Fala o seguinte: podemos entender o porquê da afirmação de que a missão dele, ou seja, a missão do Benoni, é de lutar contra o mau instinto. Pois lutando contra ele, olha que coisa maravilhosa. Porque às vezes a gente pensa o seguinte: eu estou lutando contra o meu mau instinto, eu estou lutando contra as minhas más inclinações, isso não está adiantando, isso não traz efeito, isso não traz nenhuma força, isso não traz nenhuma modificação. Não, não é verdade. Olha o que o Alter Rebbe está dizendo. Lutando contra o seu mau instinto, lutando contra ele, todas as áreas podem ficar desimpedidas e a realização de atos positivos se tornam mais efetivas e com alcance maior. E mesmo que ele tenha que lutar a vida toda contra o seu mau instinto, essa é a missão dele. Pois dessa forma, ele evita a se render a Sitra Hará, fazendo com que Hashem tenha prazer nele da mesma maneira que se compraz com o Tzadikim. E com isso vencendo também a Sitra Hará em níveis superiores. Então, quando o Benoni tem dentro de si essa luta e ele resiste, ele não cede, ele não peca, ele tem essa luta, esse combate constante dentro dele, ele está, na verdade, fazendo coisas espirituais sendo desimpedidas para ele. Ele está desimpedindo acesso, ele está desbloqueando níveis à medida que ele resiste a essas inclinações negativas. E assim ele consegue, de uma maneira maior, mais forte, fazer coisas positivas e essas coisas positivas terem um alcance espiritual muito maior, visto que ele está lutando contra a sua má inclinação. Portanto, eu recomendo que todo mundo tenha em mente o seguinte conselho que o Tânia disse para nós. Que cada um de nós precisamos estar sempre felizes com a porção que nós temos. Mesmo que essa porção ela se resuma apenas em afastar a Sitra Hará. Observe o seguinte, não é tão fácil você afastar o lado negativo que está lutando contra você. Às vezes dá aquela vontade. Por que dá aquela vontade? Porque é algo que vai gerar prazer em você. É algo bom, é algo que você vai ter gosto naquilo que você está fazendo. Por isso a gente vai ver dois níveis de Tzadikim. E a gente vai ver também dois níveis de Rechaim. E a gente vai ter o Benoni, que é um homem intermediário em tudo isso aqui.
Fala o Tânia o seguinte, que quando a pessoa nasce, ela precisa fazer um juramento de ser um tzadik, ser uma pessoa justa, e não ser um rachá. Segundo o Alter Rebbe, é determinado se a pessoa vai ser só forte ou fraca. A partir do momento que ela nasce, a Hashem só determina se ela vai ser forte ou fraca. Agora, se ela vai ser um tzadik, se ela vai se tornar um tzadik, se ela vai ser uma pessoa justa, se ela vai cometer atos negativos, se ela vai ser um rachá, tudo vai depender do comportamento que a pessoa vai ter. Obviamente, a gente tem que analisar um outro ponto dentro da Kabbalah também, a respeito da descida das almas, a influência que ela sofreu em outros mundos, desde a concepção da sua alma, desde os 3 meses de gestação, enfim, é um outro ponto, mas não para hoje. O conselho que o Alter Rebbe diz para nós é o seguinte, dentro desse juramento que a pessoa faz, ela tem que ter a ideia o seguinte, que mesmo que todo mundo olhe ela como um tzadik, ela não pode se considerar um tzadik. Ela tem que se considerar como uma pessoa que fosse um rachá, que fosse uma pessoa perversa. Mas isso é uma contradição, está no livro do Tânia, e também está no Pirkei Avot, diz que nós não devemos olhar assim tão negativamente para a gente. Porque a pessoa, ela pode ficar deprimida, ela pode ficar para baixo, porque ela está se vendo sempre, poxa, eu sou uma pessoa muito pequena, eu tenho tantos atos negativos, ela pode ficar para baixo. O que pode colocar ela numa situação ainda muito pior. Então, como é que a gente deve olhar para nós mesmos? Nós devemos olhar para a gente com um olhar equilibrado. E o primeiro ponto que a gente tem que lembrar é o seguinte, se a gente fica olhando muito para nós com excessiva bondade conosco mesmo, sempre ouvindo aquelas pessoas, olha, esse camarada é um tzadik, esse camarada é uma pessoa muito grande, isso pode levantar demais a autoestima da pessoa, não que ela tem que ficar para baixo. Mas aí tem um outro problema, e é por isso que a gente está trabalhando dentro do equilíbrio das nossas energias voltadas pelas faculdades que nós possuímos. Se a pessoa fica muito se achando o tzadik, se achando o tzadik da geração, né, se achando uma pessoa muito justa, isso levanta a autoestima dela e, consequentemente, ela pode se tornar uma pessoa arrogante. O Alter Rebbe está dizendo o seguinte, nós precisamos ter uma visão humilde de nós mesmos. E essa é uma das coisas mais difíceis que a gente consegue ter. Geralmente, quando a gente olha para alguém, de imediato, lá dentro do coração, lá no fundo, a gente faz aquela comparação, olha, isso aqui eu faço melhor do que fulano. Isso aqui eu sou melhor do que fulano. Aquilo outro eu também sou melhor do que fulano. O Alter Rebbe está dizendo, não, você não pode fazer isso. Você deve ser humilde e considerar as pessoas melhores do que você. Só que você não deve se colocar para baixo, para que isso não possa levar à depressão, uma pessoa. Levar a esse estado depressivo, que é totalmente conectado com o emocional. O reflexo físico que existe numa situação como essa é resultado de um emocional que está muito doente. O Alter Rebbe quer mostrar aqui para nós que nós devemos nos equilibrar, ter o equilíbrio entre a autoestima, termos o nosso equilíbrio também voltado para humildade, não se achar muito grande, mas também não se achar tão pequeno, achar uma pessoa que é ali intermediária. Como é que a gente deve se enxergar? Nós devemos nos enxergar sempre numa posição de humildade, como nós falamos anteriormente. Nós vamos encontrar que a pessoa pode ter 5 níveis. Não ela ter, mas existem 5 níveis de pessoas, desculpa. Existem 5 níveis de pessoas, 5 tipos de pessoas que são diferentes. Embora exista esses níveis diferentes, a pessoa pode achar que não tem um livre-arbítrio. Mas ela tem. Segundo o livro do Tânia, é uma opinião, tem diversas outras opiniões, que ela tem um livre-arbítrio até um certo momento em que ela mesma dá esse livre-arbítrio para Hashem. Até o ponto que ela subjugou tanto a sua alma animal que o prazer dessa pessoa é apenas fazer a vontade de Hashem, que é aquilo que os patriarcas se tornaram, uma carruagem para Hashem. Uma carruagem, ela não seguia sozinha. Não é o cavalo que guia a carruagem, tem alguém ali que está conduzindo a carruagem, e por isso os patriarcas foram chamados da carruagem de Hashem, Merkavá, ou Merkavot, no plural, porque eles eram sempre conduzidos pela vontade divina que está totalmente conectada com a alma divina das pessoas. Qual é a essência do Benoni, então? Se a gente parar para pensar, nós vamos observar uma coisa muito interessante. O Benoni, então, é aquela pessoa que tem metade de pecado e tem metade de boas ações, não?
comentando o que a gente falou lá no início sobre o Pirkei Avot, a pessoa pode se considerar um rachá. Mesmo que ela seja um tzadik, seja uma pessoa muito justa, ela tem que se colocar num nível um pouco inferior. Rava jamais diria que era um Benoni, está lá no Pirkei Avot. Ele jamais, por quê? Ele era uma pessoa que só estudava a Torá o dia inteiro e só praticava boas ações. E o anjo da morte nem pode tocar uma pessoa que faz isso, nem podia tocar, porque não podia tocá-la porque tem uma regra existente que quando a pessoa estuda a Torá, o anjo da morte não se aproxima dela. Tem uma história contada sobre David Meller, que ele se distraiu um pouquinho estudando a Torá e por isso ele acabou morrendo, né? Ele escutou um barulho na janela, foi ver o que era, largou o livro de Torá e acabou morrendo. Está nas Agadotes bíblicas, quem tem depois pode dar uma olhadinha lá. Mesmo uma pessoa que é um Benoni, em alguns momentos ele pode ser considerado um rachá. Por quê? Em um momento em que a pessoa comete uma haverá, naquele instante ele é semelhante a um rachá, onde a sua alma animal teve um domínio completo, dominou ele 100%. Só que a ideia do Benoni é que ele não cometa, e que ele nunca cometeu, por causa do seu teshuvá, a gente falou no começo, nenhum pecado sequer. Mesmo uma pessoa que comete um pecado de leve, naquele momento, ele é considerado, então, um rachá. Então, o Benoni é aquele que não comete nenhum tipo de pecado. Por isso, o Rabi Abba se confundiu. No Pirkei Avot, ele diz que é um Benoni, que é um homem intermediário. Está no livro do Tânia, capítulo 1, nesse capítulo que a gente está estudando. Que eles consideram Benoni. Até os discípulos dele falaram para ele, mestre, mas se vocês consideram Benoni, nós somos o quê? Rechaim. Mas a ideia que a gente está tendo agora, com a explicação, é de que uma pessoa que não peca, ele é também um Benoni. Como eu disse anteriormente, uma pessoa que comete um determinado pecado, ele pode ser considerado um perverso. Mas, se ele fizer a teshuvá, ele pode corrigir esse erro e pode agora não cometer nenhuma das averotes mais e assim está sendo considerado um tzadik. Isso também vale, pessoal, para uma pessoa que às vezes teve a oportunidade de cumprir uma mitzvah. Se ela teve a chance de fazer uma determinada mitzvah e ela não fez, ela também cometeu um determinado pecado. Dentro dos 5 tipos de pessoas, o capítulo 1 do Tânia fala o seguinte: nós temos ali Tzadik Vetov Lo, é um justo completo. O que isso significa? Deixa eu colocar o slide aqui para vocês acompanharem juntos. Tzadik Vetov Lo, um justo completo. O Yetzer HaTov, o seu bom instinto, a sua inclinação para o bem, para fazer só coisas boas, o domina. E temos o tipo de tzadik que também não sofre, que não passa por aquelas aflições, por aquelas dificuldades. A gente acompanha às vezes histórias de tzadik que foram muito bem sucedidos na sua história. Sempre tiveram coisas muito boas, além do aspecto espiritual. Temos esse tzadik que o bom instinto totalmente domina ele. Agora nós temos tzadik veralô, que é um justo incompleto, não que ele é um justo pela metade, mas se aplica a ele o seguinte, que o seu Yetzer Hara, o seu instinto para fazer coisas ruins, está dominado pelo seu bom instinto. Existe uma diferença daquele que domina e daquele que está dominado. O que domina, ele 100% não sofre influência nenhuma. Aquele que por algum motivo está dominado, pode existir uma proporção muito menor, que não vai fazer nenhuma diferença. Um exemplo que eu dei, a pessoa vai ter lá na farinha, tem 500 quilos de farinha, mas tem lá 0,1 grama de fermento. Não vai causar nenhuma diferença. Aquele pouquinho de fermento está totalmente tomado pela farinha. Agora nós temos o Rachá Vetov Lo, o perverso que se sai bem. Já viu aquelas pessoas? Esse perverso ele tem o mau instinto. O mau instinto domina ele, justamente que ele está colocado na classificação de Rachá. Mas de acordo com algumas pessoas ele sente o arrependimento, sente o remorso por seus atos, mas ele não consegue fazer teshuvá. Tem um caso de um perverso que fez uma teshuvá, se tornou o guardião de um portal muito superior. Mas a gente tem essa classe aqui de Rachá,
que ele sente determinado remorso. Está lá no livro do Tânia que diz o seguinte: tem os Erechaim que estão cheios de remorso. Mas às vezes ele não consegue se inclinar para fazer uma tchuvá. O Rasha Betovlo é aquele que se sai bem. Que diz assim: estou fazendo tudo errado, mas nada me afeta, estou indo bem, a coisa está... não estou sofrendo nenhum problema. Mais tarde ele recebe toda aquela recompensa negativa. Rasha Veralô é um perverso que se dá mal. Sabe aquele filme que você acompanha de ação? Aí tem sempre aquele cara, aquele bandido que quando ele vai fazer uma coisa errada, alguém pega ele no flagrante. Alguém pega ele lá com a boca na botija. Esse é o Rasha que sempre se dá mal. Por mais que ele faça todos aqueles atos negativos, e tem outras pessoas, outros Rechaim que também façam, mas ele é aquele tipo de pessoa que sempre se dá mal. E nós temos aqui também o Benoni. É aquele que tem um instinto bom e um mau instinto dominando ele. Mas lembrando sempre que ele não peca. O Tzadik, ele tem uma vantagem. Vamos dizer que o Tzadik completo, ele matou o seu Yetzer Hara. Para ele, o Yetzer Hara está morto. Assim como fez Davi Melech. Libi halal bekirbi. O meu coração se esvaziou. Ele matou o rei Davi, Davi Melech, tem um terrelim que fala sobre isso. Rei Davi matou o seu mau instinto com jejuns. Mas vale aqui uma ressalva que está dentro do Talmud e na Halachá. Tem uma proibição de os indivíduos acrescentarem jejuns excessivos para que eles façam. Por quê? A geração anterior, elas tinham essa capacidade, essa energia, essa força de conseguir fazer jejuns e não afetar o seu corpo. Já a geração de hoje, que não é uma geração muito saudável, a geração do micro-ondas, a geração lá de comer as coisas enlatadas, essa geração hoje não tem uma saúde muito segura. Então tem uma proibição dentro do Talmud na Halachá que a geração de hoje não pode estar fazendo tantos jejuns. Ela deve fazer aqueles instituídos pela Torá e pelos rabinos. E se ela começa a acrescentar demasiados jejuns à sua vida, frequentemente, constantemente, é como se ela estivesse cometendo um pecado. Em alguns afirmam que é até pior do que a pessoa cometer um pecado. Por isso a pessoa não deve acrescentar jejuns demasiados, excessivos, mais do que aqueles que já foram instituídos pela Torá e pelos rabinos. No caso do Tzadik que matou todo o seu mal, a gente está falando de Davi Melech, ele conseguiu anular o mal dentro dele através de jejuns. Tanto que tem um terlim que diz o seguinte: Hashem, observa meu coração e vê, olha lá dentro do meu coração, vê se existe algum caminho que seja mal. Por que dentro do coração? Porque na parte esquerda do coração é que está incluído ali a Yetzer Hara. E através desse jejum, Davi Melech conseguiu matar, anulá-lo completamente. Tirar esse domínio do mau instinto. Ele mesmo pede a Hashem, procura ver se tem alguma coisa no meu coração que pertence ao outro lado. Por isso fala esse terrelim. Tem uma coisa muito interessante que às vezes a gente não percebe isso. Eu acho que eu não coloquei ele aqui nos slides. Mas a gente pode imaginar o seguinte: quem é um tzadik? Quem é uma pessoa considerada um tzadik? É uma pessoa que faz só coisas boas? Nem sempre. Mesmo pessoas que fazem coisas boas na vida, não significa que elas sejam um tzadik. Existem pessoas que, por mais que estejam ajudando a outra e passando uma imagem de justiça, existem pessoas que estão fazendo um bem aqui, fazendo um outro ali, transmitindo uma imagem para todo mundo olhar para ela e falar: olha, como a pessoa é um tzadik. Lembra que a gente viu lá em cima, porque a Avot fala, lá no comecinho da aula, que mesmo que um monte de gente diga que você é um tzadik, considere-se como um rachá. Considere-se como uma pessoa inferior, baixa. Considere-se como um perverso. Para que você não fique arrogante. Tenha sempre humildade. Mesmo que as pessoas façam coisas muito boas, não significa que sejam um tzadik. É claro que os atos bons importam, com certeza. Mas o que a gente está tratando aqui é o fato de que o exterior da pessoa tem que ser compatível com o seu interior. Já que ela é uma pessoa boa, já que ela está fazendo atos bons, dentro dela ela precisa estar com esses atos bons bem configurados. Não importa o que vão dizer de uma pessoa. Vão dizer: olha, ele é um grande tzadik. Porque exteriormente ela pode parecer uma coisa, mas por dentro é outra. E às vezes a pessoa pode se aparentar um tzadik, mas na verdade é um benoni, uma pessoa intermediária. Não importa com a maneira com que as pessoas te olham, não importa com que olhos as pessoas te veem. E sim o que acontece no processo interno dessa pessoa. É isso que a configura como uma pessoa de um nível de alma elevado.
Como eu falei anteriormente, nós vamos ver mais para frente, que nem sempre uma mitzvah que uma pessoa pratica, ela está fazendo por Leshem Shamayim, em favor dos céus, em nome dos céus. Ela não está fazendo por isso. Ela está fazendo, às vezes, por interesse. Não que isso seja negativo, mas tem situações que são porque ela está querendo aproveitar. Às vezes isso acontece. Não que a pessoa tem que deixar de fazer mitzvot, já que ela tem um interesse. Não, não é isso. Mas às vezes ela tem um interesse que até anula o efeito daquela mitzvah, de tão obcecada que ela ficou por aquilo que ela quer tanto, e ela faz uma mitzvah em função disso, mas o seu efeito espiritual, ela pega apenas uma pequena proporção. Tendo em mente que tudo que Hashem criou é bom, vou fazer uma pergunta para vocês. Como pode ser que a alma animal é algo bom? Como a gente pode imaginar que o lado da Yetzer Hará é algo bom? Você fala, mas já que é uma coisa que fica ali espetando o indivíduo para fazer aquelas coisas negativas, como que é algo bom? Primeiro princípio que a gente tem que entender é o seguinte: nada está fora de Hashem, tudo Hashem criou. E pela Kabbalah, Hashem continua constantemente criando. Nós temos que entender que esse é o trabalho dela, da alma animal. Alguém tem que fazer o trabalho sujo, vamos dizer assim. Mas um trabalho sujo que vai impulsionar a pessoa para fazer coisas boas. Vai impulsionar a pessoa a se afastar daquilo que é errado, a resistir àquela investida da alma animal e fazer uma coisa boa. Se não houver isso, perde a graça. Sabe aquele filme? Você assiste e tem o cara lá que é capturado, quando o filme é de mocinho. O cara vai lá capturado e chega alguém para interrogar ele. O objetivo daquele cara não é destruir ele, não é matar ele, né? Dependendo do filme. Mas é de tirar uma informação que vai resolver um determinado problema e que até pode beneficiar outras pessoas. A alma animal tem essa função, ela quer tirar de dentro da pessoa aquela informação potencial, aquele potencial que está escondido, para que ela possa colocar para fora e assim aumentar o seu nível espiritual. O Zohar fala sobre a questão da prostituta, que o rei contratou uma prostituta para justamente tentar usar todos os seus artifícios, todos os seus recursos contra o príncipe, para que realmente possa ter certeza que o príncipe estava pronto e que tudo aquilo que ele ouviu, que ele vivenciou, que ele aprendeu, realmente de fato funciona. Realmente de fato estava funcionando para ele. Para que justamente consiga extrair dele uma força potencial que não é extraída de outra maneira. Esse é o trabalho da alma animal. No fundo, a alma animal não é mal. Mas a gente tem que entender que existe uma luta interna contra o lado animal, que é a habitação dos desejos, que é o lado impulsivo, e a alma divina. E não entre bem e mal. Mas a ideia é que a alma divina consiga fazer a alma animal se submeter a ela e assim extrair essa energia de impulsividade. Imagina agora, pessoal, se a pessoa pega a energia da alma animal, que está investida em todos aqueles desejos, todas aquelas coisas impulsivas, e faz com que essa energia que circunda os desejos seja utilizada para uma mitzvah, seja utilizada para um ato bom. Por isso o trabalho da alma animal também é fundamental. Para que o indivíduo consiga extrair dessa energia do lado que vem, do Yetzer Hará, vencer essa energia e colocar essa energia para fazer as coisas positivas. O indivíduo tem em si agora uma disputa. E essa disputa é positiva para que ele possa convergir essa energia para o lado bom. Certa vez eu ouvi uma frase, o seguinte, eu não me lembro quem foi que disse isso, mas diz assim: se a alma animal te induz a fazer algo negativo, que às vezes vai te trazer até um certo prazer, que às vezes vai te dar ali a sensação de ter cumprido um desejo, de ter feito algo muito bom, procure fazer duas atividades contrárias ao que a alma animal está pedindo. De repente você acorda ali naquela preguiça. Vou fazer só uma reza do Shema e tá bom. Nesse dia você deve fazer o seguinte: Shema, Amidah, Tehillim, Pesukei Dezimra. Tudo que você tem que fazer para justamente conseguir dominar a sua alma animal. A ideia que a gente precisa ter dentro desse primeiro capítulo, pessoal, é de que existem duas energias que tentam ao mesmo tempo influenciar o indivíduo, isso se tratando do Benoni.
Tem duas almas ali, alma animal e alma divina. Em que em alguns momentos a pessoa é considerada um tzadik, em que em outros momentos é considerado por um rachá temporário. Quando a gente fala que o Benoni é aquele que possui metade méritos, ou seja, boas ações, ou que um tzadik é aquele que tem a maioria de méritos, isso se refere não à pessoa em si, mas sim apenas à recompensa que cada um pode ter. Isso porque simplesmente cada pessoa é julgada de acordo com a maioria de seus atos. Uma vez eu vi um vídeo na internet de um judeu, que ele fez até teshuvá, um baal de teshuvá, e que ele morreu por algum tempo. E chegou num nível superior em que os seus atos positivos e atos negativos, ou seja, atos meritórios, estavam sendo colocados na balança. O julgamento dele foi correlacionado com a maioria dos atos que ele tinha. Até que no final da história que ele conta, um ato positivo pesou bastante e fez com que o julgamento fosse muito positivo para ele. A alma animal vem do lado da Sitra Hará, pessoal. E isso só aconteceu, segundo o livro do Zohar, depois do pecado de Adão, que até então não tinha essa influência do lado negativo. Depois disso, sim, houve agora a influência do lado da Sitra Hará. E as pessoas, seres humanos, foram agora acompanhados pelo mau instinto. Essa própria investida está no sangue da pessoa, de onde vem a vida dela. E dali, que se originam todos os comportamentos que a pessoa tem. Todos os comportamentos ruins vêm dali do lado da Sitra Hará, que está investida no sangue da pessoa. Por isso você vai ver lá na frente, no capítulo do Tânia, que é importante até o tipo de comida que a pessoa come, porque ela vai para o sangue. E aquilo que a pessoa come, tem um ditado que fala isso, assim ela é. A pessoa é aquilo que ela come. Se ela come coisas proibidas, ela vai ficar com uma influência muito negativa. Se ela come coisas positivas, coisas permitidas, coisas que são consideradas apropriadas, a sua alma, o seu sangue, a sua energia vão ser de maneira apropriada. Obviamente tem algumas regras, para algumas pessoas é obrigado, para outras não, é permitido, não obrigatório. Tem algumas regras que em outro momento a gente vai ver isso. Só que nós vamos ver que existem esses elementos ruins, né, que uma pessoa possui. Espiritualmente eles também estão conectados com 4 elementos em si, que a gente vai estudar isso também em todo o decorrer da nossa aula. Deixa eu colocar aqui o slide para vocês, para a gente acompanhar. Não é esse que é o próximo. Nós vamos ver aqui 4 influências de elementos, 4 elementos que a gente vai tratar, e a sua conexão. Segundo o Tânia, a pessoa é influenciada por esses 4 elementos, que são fogo, água, ar e terra. Fogo, para a gente entender isso, é a influência que a pessoa sofre da raiva e do orgulho. Já percebeu que quando a pessoa está muito, muito chateada, alguém faz uma coisa com ela, ela fica com raiva? Segundo o rabino Avraham Ramovitz, naquele livro, eu gosto muito de citar, Cuidado, sua alma pode estar em perigo. A pessoa que está com raiva, ela já não é mais aquela pessoa. Uma outra coisa toma conta dela. E ela se torna vazia naquele momento da raiva. Por isso não se deve, segundo o Talmud, olhar nos olhos de uma pessoa que está com raiva. O elemento fogo, ele está conectado com a raiva, com o orgulho, porque sobe, né? Quando você está com raiva, dá a impressão que você sente um calor subindo, o rosto fica vermelho, fica aquela pessoa assim brava, é conectado com o elemento fogo. Além disso, a pessoa que está muito orgulhosa, como é que ela anda? Já viu uma pessoa que está cheia de si mesmo, está egocêntrica lá, ela saiu na primeira revista de moda do mundo aí, foi lá na revista de moda internacional, ela anda lá com o nariz lá em cima. Está conectada com o orgulho, que está conectada com o elemento fogo. Água. Atração por prazeres, desejo. Qualquer tipo. Mesmo que seja por uma comida e tal. Por qualquer coisa que seja. A água representa o desejo. Sabe quando você quer comer alguma coisa? Você fala assim, puxa, me deu uma água na boca. É porque você deu vontade de você comer aquilo. Segundo algumas pessoas, alguns sábios do povo judeu, muitos rabinos, falam o seguinte, que, não sei se é Rambam que fala isso, não tenho certeza agora, não me recordo,
Mas Rambam fala, segundo, acredito que seja Rambam que fala isso, que quando a pessoa teve a vontade de comer alguma coisa, ela tem que comer. Porque até essa saliva que gera na boca da pessoa, ela faz mal se for ingerida por ele, já que ele teve um desejo de comer algo e não comeu. Tomara que tenhamos desejo, todo mundo tenha desejo aí por coisas positivas, tá bom? Coisas boas, coisas permitidas de se comer, tá bom? Ar, o elemento ar. Sabe aquela pessoa que vive levando as coisas de maneira muito superficial? Segundo o próprio Tânia, o Alter Rebbe, essa pessoa que leva a vida de uma maneira muito superficial, pode entrar nela um espírito de bobeira. O que é esse espírito de bobeira? Não é ficar fazendo palhaçada? Também é. Mas é um espírito de bobeira em relação às coisas sagradas, em relação ao serviço divino, em relação às mitzvot. Que ela já não considera um erro que ela faz como algo grave. Ela acha normal. É o que é considerado um espírito de bobeira pelo Alter Rebbe. E o quarto elemento, considerado o elemento terra, é pesado, dá preguiça, melancolia, depressão, está conectado com esse elemento. Já viu quando você está meio... Parece que tem alguém está sugando a sua energia ou alguma situação está sugando a tua energia? Você se sente pesado, esse é o elemento terra. Para a gente finalizar a aula de hoje, eu vou ler para vocês um trecho que vai conectar muito o assunto que a gente está falando. Vou colocar o slide aqui para vocês agora. É daquele livro A Bondade para Abraham, o rabino Abraham Ramovitz. Ele fala o seguinte, olha que coisa profunda esse texto que vai conectar, especialmente com o trecho da nossa aula. A Kabbalah enuncia como uma lei verdadeira e imutável, a qual governa a relação entre a raiz e o galho, e os subsequentes frutos, que o galho harmoniza-se com a raiz. O galho terá prazer e desejo de todas as coisas, as quais fazem parte da raiz. E aquilo que não pertence à raiz irritará o galho e será evitado por ele. Olha, pessoal, o que a gente está pegando dentro do conceito místico desse tema? Aquela irritação entre a alma divina e a alma animal é justamente de coisas que não pertencem uma à outra. Então, o serviço correto, a maneira correta da gente lidar com isso, é que a alma divina se sente irritada pela alma animal. E assim evitar as sugestões que a própria alma animal está trazendo para ela. Continuando o texto, está na Parashat Lech Lecha. Avram, o patriarca de grande benevolência, que recebeu a letra criativa rei e tornou-se Avraham, continha em sua essência íntima e vida descrita pela Torá a determinação divina de fazê-lo percorrer caminhos, o que como ideia é simbolizada pela letra Vav, para assim espalhar o nome de Deus pelo mundo. Ainda de forma mais profunda, o Vav simboliza travessia sob o aspecto do coração do homem, que é movido pela efusão de suas emoções. A parte que mais está conectada com as emoções é o coração. Lembra quando você conheceu sua esposa, para quem é casado? Para quem está noivo e conheceu a noiva, que está namorando para conhecer a namorada, e quem ainda não conheceu nenhuma nem outra, que Bezat Hashem seja breve nisso. Quando você se deparou com aquela pessoa, parece que o teu coração ele dispara, porque isso, emoções. Está conectada com a emoção da pessoa que está no coração. Quando você se sente chateado, você também sente no coração. Quando você se sente feliz, você sente no coração. As emoções estão conectadas com o coração da pessoa. Mas que precisam ser dominadas, em uma última instância, pela sua mente e humildade. E que fazem ligar-se com a Torá e as mitzvot. O que a gente está conectando aqui com a aula do Tânia? Mesmo que hajam emoções, mesmo que hajam desejos, mesmo que hajam impulsividade, elas não são ruins. Aquela força para cumprir algo, aquele desejo de fazer algo não é ruim. Desde que ele esteja conectado agora com a sua mente, que é a sede da alma divina, e mantendo-se em um padrão de humildade, conforme nós lemos lá no início da aula. Está escrito no Pirkei Avot também.
esse tipo de equilíbrio agora vai fazer o indivíduo se ligar com a Torá e com as mitzvot. E assim continua o texto dizendo, para finalizar, somente assim, apropriadamente, percorrer seu tachlit, propósito de vida, pelo caminho do meio, o caminho do equilíbrio. À medida que a pessoa consegue dominar as suas emoções, à medida que a pessoa consegue um equilíbrio, resistindo às inclinações do lado animal, não se sujeitando aos desejos da sua alma animal, submetendo a alma animal à sua alma divina, que é um papel do Benoni, que é do homem intermediário. Lógico, às vezes a gente não vai ter sucesso nisso. Vai ter uma vez ou outra que a pessoa vai fazer aquele desejo que ela queria. Mas para isso, tem a tchuvá. Não que a gente vai se apoiar totalmente só nessa ideia, mas para isso tem a tchuvá. Para que a pessoa possa retornar ao seu caminho. Ter os altos e baixos é algo normal. Nós temos que lembrar que todos nós estamos percorrendo um grande caminho para nos tornarmos um excelente Benoni. Ao mesmo tempo, a gente não pode se colocar numa situação de totalmente baixa, de se considerar totalmente um rachá, tristeza total, porque isso é um impedimento para o cumprimento do serviço divino. Ivdu et Hashem besimcha. Nós devemos fazer sempre com muita alegria, o serviço divino com alegria, servir a Hashem com alegria. Se colocar muito para baixo é perigoso, colocar muito para cima também é perigoso. O que a gente precisa ter? O equilíbrio entre essas duas forças. E como para o trabalho do Benoni, mesmo que isso seja ter que lutar a vida inteira, Baruch Hashem, esse é o cumprimento da sua missão, esse é o seu propósito. Finalizamos o capítulo 1 hoje. E Bezat Hashem, vamos continuar o capítulo 2 na semana que vem. E espero que isso seja muito proveitoso para todos vocês e que a gente possa conseguir esse domínio, esse equilíbrio, essa conexão de equilibrar as nossas energias, nossas emoções e o nosso nível intelectual. E, além disso, manter dominado a nossa inclinação para o mal. Que nós temos, nós somos tzadikim, o Alter fala que são poucos nas gerações. Poucos são os tzadikim na geração. Não são muitos. A maioria não é tzadik. Então, que Hashem nos dê a sabedoria para todos esses momentos, ter um discernimento muito apurado, muito fino, e conseguirmos assim realizar todas essas mitzvot, realizar bem o nosso trabalho, realizar bem a nossa missão.